Eu me chamo Fabiano Diniz e sou graduado em artes plásticas, tenho especialização em língua, linguagem e literatura e mestrado em jornalismo. Desde 93, que quando eu ainda fazia a graduação, eu entrei para um grupo de teatro, né, que era fruto de um projeto de extensão do curso de Educação Artística, e foi onde eu conheci o teatro, na verdade. E em 94 estávamos em cartaz com a peça Pluft e o Fantasminha, no Teatro Santa Rosa, a mais tradicional casa de espetáculos da cidade onde moro, João Pessoa, Paraíba. Surgiu então a oportunidade, uma vaga para iluminador, e eu trabalhei nesse teatro durante 15 anos. Em 2010 eu fiz um concurso público, passei e atualmente sou diretor de iluminação da TV UFPB, a TV universitária da Universidade Federal da Paraíba. E assim eu costumo dizer que a universidade me levou para o teatro e o teatro me devolveu para a universidade. Para exemplificar um pouco desse meu percurso profissional, eu escolhi o videodança Luz, que produzimos em 2013, através de um grupo de pesquisa, de um projeto de extensão ministrado pelo professor doutor Guilherme Schultz, junto com a bailarina Gisele Lucena, que encenou, coreografou e roteirizou o videodança, né? Esse trabalho foi a possibilidade que eu tive de explicitar alguma das minhas maiores referências no meu trabalho como iluminador.
Agora vamos falar um pouco do meu processo criativo. Seria possível imaginar o universo sem a presença da luz? Este experimento em videodança utiliza aspectos da natureza física da luz e as suas correlações entre corporeidade, movimento e imagem. Em uma breve linha do tempo, a manipulação artística da luz, seja natural ou artificial, nos conduz por entre alegóricas visões dualísticas entre corpo e mente, onda, partícula, claro e escuro. Quando começamos a pesquisar, fizemos um brainstorm. Várias palavras surgiram e a partir delas nós rascunhamos algumas questões que nortearam o roteiro a partir das nossas inquietações. Pensávamos em contar um pouco da história da iluminação através da manipulação artística da luz. Chegamos nas minhas maiores referências: Michelangelo Merisi, o Caravaggio, e o Vermeer. Acredito que o meu fazer luminoso transita pelas artes plásticas, teatro e televisão. Acredito que o ofício de iluminar é uma dádiva, então eu posso dizer que a minha matéria-prima é a luz, e assim espero ter contribuído para este evento. Obrigado a todos. Olá, eu sou o professor Rafael Guermartini da UDESC e vou participar aí do evento A Luz em Cena, falando da iluminação, né, da questão da direção de fotografia e iluminação para vídeo e as diferenças entre isso e o teatro. Né? Inicio então aqui dizendo que, por exemplo, esse é uma situação, né, que exige uma intervenção da iluminação. Vou ligar aqui a minha luz. Então, veja que já melhorou bastante. Então, estou interferindo com uma luz em temperatura de cor da luz ambiente, né? Que já é uma diferença entre a iluminação feita para o teatro, para o olho humano, né? E a iluminação feita para a câmera, que enxerga muito pior, né? É um olho que enxerga muito pior do que o olho humano. Ela tem todo tipo de problema visual que a gente possa imaginar. Então a gente tem que adaptar a realidade ao olho da câmera, quando no teatro a gente não precisa, né? A gente tem o olho humano como referência para fazer esse trabalho. Então a minha contribuição, ela seria então em algumas dimensões, né? Eu sou um profissional que venho lá da iluminação para teatro, né? Então eu comecei trabalhando em espetáculos lá em Porto Alegre, né? Como o Menino Maluquinho, né? Dirigido pela Irene Britsky. Então trabalhei na iluminação desse espetáculo, do espetáculo ao ar livre, né? O Barão nas Árvores, feito na Redenção, né? Com a direção do Roberto Oliveira. Então, entre 95 e 2005, né? Vários espetáculos. A série também, O Beijo no Asfalto e Boca de Ouro, né? Do Nelson Rodrigues, 2 vezes Nelson. Também é uma iluminação para teatro em um espaço diferenciado, né? O Galpão de Teatro. Participei também de alguns festivais, como o primeiro Porto Alegre em Cena, depois o segundo, o terceiro, né? Também alguns festivais de teatro de bonecos, né? De Canela, e de teatro também de Gramado, né? Então, esse foi uma das edições que eu atuei lá, sempre na parte de iluminação, né? Então, dessa parte da iluminação para espetáculos, teatro, né? Então, eu fui também para a área da televisão, atuando na TV Unicinos, né? Onde fui também o iluminador da orquestra Unicinos, né? E da TV Unicinos. Então, a gente fazia transmissões ao vivo. Já era, então, um desafio que conciliar a iluminação para o olho humano no teatro quando ele é televisionado, né? Então, um espetáculo ao vivo que também é televisionado é um outro desafio, né? Diferente de trabalhar separado o vídeo do áudio, né? Então, a partir da minha experiência, então, na televisão, eu me formei, então, iluminador e, posteriormente, diretor de fotografia para TV e cinema, né? Então, trabalhei também com película, né? Então, com a linguagem cinematográfica, além da linguagem do vídeo, né? Que é a linguagem cinematográfica da onde é aquela originária, né,
da linguagem do vídeo, que é um pouco diferente, mas que tem suas peculiaridades, né? Aqui um exemplo, então, um livro que, embora seja antigo, né, e raro, ele é um livro que ainda pode ser usado para trabalhar com a linguagem, porque a linguagem, né, o tipo de... E inclusive esses instrumentos mecânicos que originaram o digital, eles continuam usando os mesmos princípios, né? Então a gente tem... tenho para contribuir no debate, então, tanto com esses elementos técnicos e tecnológicos, né, de como evoluiu o cinema, né? Inclusive eu tenho um livro didático sobre cinema digital, que fala justamente dessa transição entre o analógico e o digital, entre a película, né, e o fim, né, entre aspas, da película no uso do audiovisual, né, do cinema principalmente, até a parte então de criação, né, de direção de fotografia, que é a parte, digamos assim, que trata dessa questão da imagem, né? E desse entendimento técnico, né, de que o olho virtual, o olho digital, né, o olho da câmera, ele enxerga bem pior do que o olho humano, né? Por exemplo, aqui pensando nessa escala, né, em uma escala detalhada de contrastes, né? Aqui nós temos alguns níveis de contraste que podem ser vistos pela câmera, mas esses níveis de contraste aqui entre eles, né, e tanto para cima quanto para baixo, o olho humano enxerga muito melhor, né? Então, dentro do vídeo, o desafio sempre é ter o conhecimento técnico do equipamento, né, do tipo de equipamento que a gente vai utilizar, né, como a câmera, né, como que essa câmera enxerga, quais são as limitações dela, né, para entender dos seus ajustes e poder adaptar o que o nosso olho enxerga ao olho da câmera, né? Alguns fotógrafos já dizem que quando a câmera, né, a tecnologia evoluiu ao ponto de a câmera enxergar como o olho humano, acabou a função de fotógrafo, né? Não precisamos mais ter fotógrafos, que vai ser tudo como a gente vê, a câmera registra o que a gente vê, então é só a gente preparar para o olho que vai estar preparando também para a câmera, né? Então essa é o nosso desafio. Bom, a partir do meu conhecimento técnico, né, tanto na iluminação, que foi para a direção de fotografia, então também fiz cursos de fotografia no Senac, então eu tinha noção de fotografia, iluminação, passei então a diretor de fotografia de cinema e vídeo, então essa é a minha formação técnica. Eu tive também a formação pedagógica, que na graduação fiz jornalismo, então na comunicação, e no mestrado e doutorado, educação, então eu trabalho com educação e comunicação. Trabalho com a perspectiva do campo da educomunicação, certo? E aí na universidade atuei também como professor, então eu também tenho, né, para aportar referências, né, da área da didática, né, sobre criação de curta-metragem, né, então como esse livro do Alex Moleta, né, ou então os princípios da linguagem, né, vinculados à profissão de direção de fotografia, como os 5 Cs da cinematografia, né, do Joseph Maselli, que é um clássico, né, câmera, continuidade, corte, composição e closes, né? Então esses são os 5 Cs da cinematografia. Então é bem interessante, né, esse aporte bibliográfico. Ou como esse aqui, né, um livro super ilustrado do Elliot Grove, né, 130 projetos para você aprender a filmar. Então ele fala de projetos de vários níveis de orçamento, né, de como tem que ser as equipes, né? Apresenta exemplos de storyboard, né, que é também uma forma da gente, então, dentro do universo da criação, irmos, né, do abstrato ao concreto, né? Então, os storyboards são importantes, né? Eu tenho aqui 2 exemplos também de storyboards que eu desenvolvi. Então, tu tem desde o storyboard feito com lápis aqui, né, com os desenhos esquemáticos. Esse é uma videoaula, um projeto de vídeo sobre ensinar como fazer um filme, né? Então, os desenhos e aqui as explicações, né, do que vai acontecer, ou o texto, né? Não necessariamente é uma história em quadrinhos, mas as explicações aqui têm a ver com questões de produção, né? Então, não é a diferença da história em quadrinhos, é que tem a ver com questões de produção. Ou então, por exemplo, quando a gente também pode trabalhar com fotografias, né? Fazer fotografias, e aí entra o componente o olhar da câmera, né? E aí a gente pode fazer, então, fotografias que vão com modelos, né, reproduzindo o que a gente vai querer na hora da filmagem e explicando o que está acontecendo, né, explicações que ajudam a gente a chegar no resultado final, desde a ideia até o resultado final.
certo? Essas são questões importantes, né? Quando a gente fala da fotografia, né, do vídeo, a gente pode também ter recursos que nos ajudem a pensar cinematograficamente ou em vídeo, né? Sem precisar ter os equipamentos, como os visores de enquadramento, né? Ou seja, é um visor que, de acordo com o quanto eu aproximo ou afasto do meu rosto, né, eu vou conseguir enxergar como eu enxergaria com cada tipo de lente, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma lente que ela é o tamanho da área de impressão, né, é perto do que era o 35mm, que são os padrões, né, que tem do cinema. E eu tenho uma lente, por exemplo, 55-80, como eu tenho aqui, né? Então ela é uma lente entre esse tamanho aqui, 55 e 80. Eu vou ter aqui as distâncias que eu tenho que afastar esse quadro para eu poder enxergar como essa lente enxerga e fazer um recorte, né, da minha realidade, pensando nas possibilidades do meu equipamento. Então esse é um pouco do trabalho também, então esmiuçar esse processo e recursos, né, que podem ser didáticos para o trabalho em sala de aula, né? Além disso, então, eu tive experiências boas, né, tanto no ensino da graduação, fui professor então de cinema, na área de direção de fotografia para cinema, na UFSC, na Unisul e na Univale, né? Então, nesses espaços sempre busquei então realizar trabalhos coletivos com esses estudantes, né? Tem uma série de links com trabalhos feitos coletivamente, de ficção, campanhas sociais, curtas de temática livre, adaptação de tiras em quadrinhos, né? Lembrando também então que a história em quadrinhos, ela é uma ótima... A história em quadrinhos é considerada, né, por Alain Resnais, por Fellini, né, como a mãe do cinema, né, e não a fotografia. Então a história em quadrinhos, que tem o desejo de kinema, também apresenta o desejo de movimento, né, entre os quadros, entre a parte gráfica, né, é considerada então a mãe do cinema. Então daí também se pode levar muitas perspectivas, né, de trabalho didático, né, também, né, a perspectiva do trabalho em grupo, né, quer dizer, possibilitado pelo uso de objetos lúdicos, né, como a claquete, o microfone boom, que pode ser substituído por um celular em uma varinha de selfie, né, as diferentes funções na equipe, né, a possibilidade de uso de múltiplos equipamentos, né, ou ter mais de uma câmera, né, as novas câmeras, que nem essa aqui, né, a GoPro, novos equipamentos. Nessa parte também dos equipamentos especificamente, eu estou um pouco desatualizado, né, embora eu tenha trabalhos de direção de fotografia que estão aí no Prelo, né, 2 documentários dos quais eu fiz a foto, são registros que eu já fiz há uns 4 anos atrás, né, 3, 4 anos atrás, 5 anos. Então já são trabalhos que na parte de execução, como diretor de fotografia, eu assim, teria que me atualizar com relação a equipamentos mais novos, mas alguma coisa também eu posso tirar dúvidas, né? Ou inclusive indicar o que precisa ser visto, né, quando a gente vai comprar um equipamento para registro de imagens, certo? Bom, eu acho que para início de conversa é isso, né? Gostaria de agradecer o convite para participar do evento, né? Espero poder ter a contribuir então nessas áreas, na área acadêmica, né, nas propostas de ensino ou aprendizagem e ensino, né, que é como eu comento, aprendizagem e ensino no campo do audiovisual. Também tenho o programa de extensão Educom.cine, que eu continuo então produzindo audiovisual também com estudantes do ensino fundamental, né? Então também essa proposta de levar essa visão do vídeo, né, essa perspectiva de comunicação, né, de produção de conteúdo de qualidade e de contato com técnica, né, com arte, ao ensino fundamental por meio do cinema e do audiovisual, e o conhecimento técnico para transladar, né, então essa do teatro, que depende muito dessa mise-en-scène e que é feito para os olhos, para o vídeo, que é feito para máquinas, né, então que a gente tem que entender como essas máquinas funcionam, certo? Vai ser um prazer estar com vocês. Podem consultar o meu site, né, www.educom.jor.br, é o site, meu site pessoal, né, educom.jor.br, confirmar aqui com vocês exatamente isso.
para vocês entenderem um pouco mais também dessa minha perspectiva, que é a educomunicação. Então, quem quiser ver um pouquinho mais ali da minha perspectiva de trabalho, a parte epistemológica, falamos mais agora no final de outubro. Né? Me despeço de todos vocês, muito obrigado pela atenção. Aqui sobre os auspícios dessa colcha de retalhos aí, feita pela minha amada avó. Um grande abraço.